Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Igor Tobias, sou cirurgião plástico e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dos transtornos dos formatos das mamas, tá? Por que eu não vou falar dos transtornos cirúrgicos plásticos da mama? Porque esse assunto é muito grande e se a gente for passar o dia inteiro aqui, a gente não vai ter tempo suficiente. Então vamos nos restringir aqui com os 3 mais comuns. Primeiro, volume muito pequeno, mamas pequenas. Segundo, volume muito grande, mamas grandes. Terceiro, mamas com excesso de pele, mamas flácidas. Primeiro tipo de cirurgia aí, não precisa ser muito especialista para entender que o tratamento de mamas muito pequenas é a colocação de prótese de silicone, né? A cirurgia, dentre esses 3 problemas, é a cirurgia mais rápida e o pós-operatório é um pós-operatório mais tranquilo. A cicatriz é um pouquinho pequena, entre 4 a 5 centímetros, fica embaixo ali na maioria das vezes do sulco inframamário. O retorno às suas atividades, óbvio, dependendo do que tipo de trabalho cada paciente faz, é mais rápido também em comparação com as outras cirurgias. Cirurgias para diminuir o tamanho da mama, é o que a gente chama de mamoplastia redutora. Nessa cirurgia, a gente tem uma complexidade um pouquinho maior em comparação com o primeiro procedimento. O pós-operatório também requer um cuidado maior, já que as cicatrizes são um pouquinho maiores também. Aqui a gente tem a cicatriz em T, de cabeça para baixo, ou cicatriz em L, e vai depender também de cada paciente, de cada avaliação. O retorno para o trabalho é um pouquinho mais demorado em comparação com a cirurgia de colocação de prótese de mama. Porque nessa cirurgia a gente tem maior alteração tecidual e a gente tem cicatrizes maiores e precisam de cuidados mais adequados. Geralmente é indicado para quem? Para aquelas pacientes que têm um volume de mama aumentado. E essas pacientes têm dores na coluna, dor no pescoço, dor no ombro. Por conta do excesso do volume da mama, fica se acumulando muito suor aqui no sulco inframamário. O acúmulo de suor provoca proliferação bacteriana, de fungo, provoca coceira e é muito ruim para essas pacientes encontrarem uma roupa, um sutiã adequado que fique legal. Então essas pacientes aí têm indicação precisa, algumas vezes até cobertas pelo plano de saúde, para fazer esse tipo de cirurgia. Em terceiro lugar, mamas flácidas. Essa cirurgia a gente chama de mastopexia, que é a cirurgia para retirada do excesso de pele e suspensão daquele mamilo, aquela areola que está caidinha, apontando para baixo. Essa cirurgia, ela tem uma cicatriz parecida com a cicatriz da cirurgia de mama redutora, ela pode ser em L, pode ser em T, de cabeça para baixo, de novo, depende da avaliação de cada paciente. Dependendo de cada tipo de paciente, se colocou prótese de silicone, se não colocou prótese de silicone, a gente vai ter que ter um cuidado específico no pós-operatório. De maneira geral, essas cirurgias para diminuição de mama, para aumento de mama, para suspensão dessa mama, retirada de excesso de pele, são cirurgias tranquilas, são cirurgias que têm um risco cirúrgico baixo. O pós-operatório é um pós-operatório tranquilo. Às vezes a paciente que utiliza prótese de mama refere um pouquinho de dor nesse pós-operatório, mas de maneira geral é bem tranquilo e a gente consegue controlar isso tudo com medicação. As cicatrizes, apesar de que a gente sempre leva em consideração a genética da paciente, elas podem ser tratadas no pós-operatório e cuidadas até para que elas nem apareçam ou que se surjam ou que se aparecerem, terem uma evolução aí dentro de um ano favorável. Gostou desse assunto? Teve alguma dúvida? Encontrou alguma coisa aí que ainda não sabia e que acabou aprendendo com ele? Então compartilhe aí com os amigos, com as amigas que ainda não sabem. Abraço!